Olá, olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador do projeto Essas Mulheres, colaborador do blog Feminário Conexões e colaborador da revista literária Debarge. Estamos começando mais um encontro Essas Mulheres. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com a escritora, pedagoga, poeta Marina Marino, editora da revista Voo Livre. Sejam todos bem-vindos. A nossa convidada já está aqui. Vou chamá-la então para nós conversar esse bate-papo suave. Estejam todos bem, aguardando entrar a nossa convidada. Olá, Olá! Boa noite, Marina, tudo bem? boa noite, Sidney. Tudo bem e você? Tá me Tudo ouvindo bem, bem? estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Também, também. Muito Que bom. bem. Marina, eu quero começar a agradecer a você por ter aceito o meu convite. Uma honra recebê-la aqui. Seja bem-vinda ao Essas Mulheres. Eu que agradeço. Uma grande oportunidade, né, de divulgar meu trabalho. Muito obrigada por convidar. É uma honra recebê-la aqui. Marina, eu gosto sempre de começar minhas lives Hum. lendo alguma coisa que as minhas convidadas escreveram, como são escritoras, naturalmente. E eu separei dois poemas seus aqui e eu queria ter o prazer e a honra de ler. Posso ler? Claro. Obrigado, Marina. Eu separei dois poemas aqui da coletânea Enluaradas, essa coletânea maravilhosa que eu recomendo sempre Sim, toda semana. Projeto liderado pela Patrícia Cacau e a Marta Cortesão. Vale a pena, maravilhoso. lindo. Entra lá no perfil Enluarados aqui no Instagram, que você vai ter o link para baixar os e-books. São 3 e-books maravilhosos, um trabalho fantástico, mais de 100 poetas, lindo, vale a pena conhecer. E eu, então, como eu disse, separei dois poemas lá das coletâneas, né, da Enluarados. O primeiro é da coletânea Uma Ciranda de Deusas, o poema A Dança da Libertação. Olha Ah, só. sim. Vem, menina, veste agora teu melhor vestido, colorido e alegre como tua essência, este que esvoaça na tua imaginação. E vai, em direção à tua verdade. Você é livre, menina, finalmente. Nada mais te aprisiona. Os véus foram retirados, os nós foram desatados, as algemas destravadas. Dá-me tua mão, e eu impulsiono teu voo. Voo à tua origem, voo ao teu verdadeiro lugar de onde nunca te moveste, apenas esqueceste. E vibra no ritmo que o amor estabelece, até encontrar outras meninas, que, como você, voam também, ao encontro do que sempre foram, e com você dançam a dança da libertação. Que lindo, Lindo, Marina, que lindo. né? É É. emocionante. Ficar emocionado, viu? Parabéns. E o segundo que eu separei é do e-book mais recente das Eluaradas, o primeiro tomo das Bruxas, do Ventre à Vida, o poema Sim. No Caldeirão. Ah, no caldeirão. Ferve no caldeirão o caldo sagrado, ervas, tubérculos, raízes, ingredientes que ela escolheu, descascou, picou, misturou, pedaços escolhidos para nutrir, alimentar, curar, funde-se pelo fogo, que agora está sob seu controle. Sua sabedoria ancestral vem de múltiplas vivências em corpos femininos. Vem da harmonia entre ela e o todo. Vem da celebração de seu propósito como guardiã da vida. Vem da vivência de seu estado natural. E ela reverencia toda essa magia em seu viver cotidiano. Mais um poema lindo, que coisa linda. Parabéns, Marina. Fico emocionado Então, nesses poemas, viu? esses dois poemas, eu acho assim que a gente tem etapas, né, enquanto escreve, né? E esses Sim. dois poemas foram justamente nessa busca da ancestralidade, que acabou culminando com esse meu último livro, que eu lancei no final do ano passado, Tudo Foi Vivido, né? Onde eu conto um pouquinho das vivências das mulheres, né, sobre a terra, né, e também procurando um pouco no passado, quando éramos livres, né, todo mundo sabe, né, que houve um tempo em que as mulheres eram livres, mas depois alguma coisa aconteceu, né, que tudo isso mudou.
E tudo isso está contado nesse livro, sabe? Inclusive, eu termino ele com esse poema Dança da Libertação, né? Olha que legal. Porque, foram os dois poemas que me inspiraram, vamos dizer, a escrita do livro, né? Foi isso. Que E legal, quando a gente está com Marina. as meninas, né? Com a Marta, com a Patrícia, sou fã, a gente se inspira muito com elas, né? Porque realmente elas são poetas maravilhosas. Sim, sim, são extraordinários. A Marta e a Cacau fazem um trabalho maravilhoso, lindo com as Luaradas, que reúne Lindo. poetas também fantásticos. Eu adoro as Luaradas, me emociono com as Luaradas. Já me Ah, fizeram muito chorar e bom. tudo. São Muito formidáveis legal. mesmo. É. É, Bom, vamos conhecer mais um pouco sobre a Marina. Marina, para quem não conhece, conhecer um pouco mais da história dela. Marina nasceu em São Paulo. São Paulo, capital, Marina? capital. É do, Paulistana da Gema. do pastel do caldo de cana? Acho que da macarronada. É, ela É, é pedagoga, escritora e poeta. Também editora da revista Vou Livre, vamos falar muito da revista Vou Livre aqui, uma revista literária e livreira. Possui uma livraria online, livraria Vou Livre, olha que legal, onde comercializa os seus livros dos amigos, escritores independentes. Gosta de dizer que escreve desde que se reconhece por gente. É daquelas que andam com um bloquinho para não perder nenhuma ideia. Olha que legal. Uma amiga minha, agora é o celular. Agora é o bloco de notas do celular. ah, uma amiga minha, escritora Marlene Favre, viu? Não sei se você conhece, Marina, Sim, que é sim. historiadora, tem um trabalho tão maravilhoso como poeta. Ela também anda com um bloquinho do colega, até na balada. Deu a ideia, ela para sempre escreve no bloquinho, quero saber. Ela foge, né? Ela foge a ideia. A gente tem que, Tem tem que que segurar. agarrar, né, no laço. Com 11 anos, ganhou o primeiro concurso de poesia, o que incentivou a trilhar o caminho das letras. Olha só que legal. Concurso de poesia na escola, Marina? Não foi, você se acredita, eu estava num acampamento de férias e Ah, fiz um concurso. Aí eu me inscrevi, escrevi o poeminha e me inscrevi e ganhei primeiro lugar. Infelizmente, naquela época, minha mãe também não valorizou, não guardamos o poema. Eu sei que ele falava de amor, né? E aí hoje eu penso, nossa, com 11 anos eu já tinha essa vontade, né, de falar de amor. Olha só. que legal, Sei que lá. legal. Bom, depois de se tornar professora com 15 anos, olha só, com 15 anos já era professora. Já. Passou a escrever mais, escrevia para os alunos. Um Isso. poeminha aqui, uma história ali, e uma dessas histórias se transformou em seu primeiro livro. Mas foi publicado em 2014, com o título O Mágico que Veio de Longe. Olha só que legal, assim aí. Olha que bacana. Que bacana, Marina. Que legal. A Marina entende que histórias podem demorar para virar livro, mas a verdade é que depois de publicar o primeiro, não parou mais de escrever. Para o público infantil, fez também A Menina que Sonhava e Uma Viagem Isso. pelas Copas do Mundo. Olha só que legal. Esse Além do ainda almanac. tenho. Oi? Ainda Ó, tenho esse. olha Tá que vendo? bacana, que legal. Lindos. E também escreveu A Menina que Sonhava, Uma Viagem para a Copa do Mundo, além do almanac de Parlendas, olha que bacana, e Trava-Línguas, almanac de Parlendas e Trava-Línguas. Um livro de colorido. Olha só que bacana. Mas É. Marina não escreve só para crianças. Desde que começou a participar de coletâneas no Brasil e em Portugal, publicou poemas, contos e crônicas voltados para a temática feminina, posicionando-se nesse lugar de fala. Afinal, é mulher, mãe, avó, professora, escritora e tem muito o que dizer em nome desses grupos, contribuindo com a sua poética de desconstrução de crenças na busca da própria essência. Nossa, que bacana. Foi por essa razão que, em 2019, juntamente com mais duas autoras, a Lourdes Zucchello e Mariângela Calazans, escreveu o livro Divas, Mulheres que se Superam, onde conta algumas experiências transformadoras que teve na vida. Olha que legal. Vamos falar depois desse livro, que é muito bacana. Muito legal. Em 2022, seguiu a trilha da ancestralidade feminina e escreveu Tudo Foi Vivido, que você já mostrou aí, né?
Eu mostrei, onde conta as vivências femininas sobre a Terra, as dificuldades vividas pelas mulheres e o encontro da força do feminino dentro de si. Além disso, Marina faz parte do coletivo Eluarado, que a gente já falou aqui, e organiza a Feira da Sororidade, olha só que legal, que reúne escritores em São Paulo e já teve 2 edições, em 2022 e em 2023. E vai ter em 2024, né, Marina? Parece que em março. Ah, que bacana. Já estamos organizando. Que bacana. Já tem espaço e tudo, Marina? Então, podemos falar um pouquinho disso? Claro. Essa feira, o ano passado, a primeira, a gente fez num lugar meio improvisado, sabe? Mas ela foi um sucesso, né? Porque a gente conseguiu reunir escritoras até de fora da cidade, né? Veio gente de Minas, veio gente de outras cidades, né, próximas. Então, foi muito bonita a primeira. Então, o Instituto Goethe, ele nos convidou para essa segunda edição. Nós fizemos lá, agora em julho, né? A segunda edição da feira. Você conhece o Instituto Goethe? Não, você não é de São Paulo, né? Não, eu sou de Santa Catarina, não conheço, não tenho esse prazer de conhecer o Instituto Goethe. É um instituto de ensino de alemão, né? Mas ele tem um jardim, um pátio, sabe? Com arcadas, assim, uma arquitetura muito bonita. E nesse jardim das arcadas é que tem acontecido os eventos. Aí logo que eu lancei o Tudo Foi Vivido, eles me convidaram, eu estive lá no começo do ano, foi uma feira voltada para a diversidade, né? E aí agora eles abriram esse espaço em julho para a gente. E estamos combinando já de repetir, né, em março, mês da mulher, né? Vamos levar bastante escritora lá. Olha que legal, que bacana. Vai ser um sucesso. É gostoso reunir, né, com quem tem o mesmo propósito, né? Sim. E, você nem sabe o que aconteceu nessa. Olha, eu já ia esquecendo. Marta Cortesão esteve presente. A Marta estava aqui em São Paulo, a data deu certo e ela participou, junto com outras enlaradas, né? A Flávia Ferrari, a Jéssica Akonski, eu, mas a Margarida Montejano também esteve lá. Foi muito bom, viu? Foi bem bacana. A gente pôde conhecer a Marta, né, pessoalmente, e isso foi muito alegre. Ah, legal. Eu vi fotos do evento nas redes sociais. Então, muito legal. Deu pra gente sentir a energia bonita que vinha do evento. Muito bacana. Fiquei até emocionado. Muito legal mesmo, hein, Marina. E Marina, a gente falou que você já contou aqui que você começou a escrever já com 11 anos, ganhou o primeiro concurso, mas você sempre foi muito envolvido assim, com literatura desde criança, sempre lendo. Foi um universo que fez parte da sua vida na infância. Meu pai lia muito e ele incentivava, ele sempre chegava com um livro novo, um livro que tinha saído. Além disso, tinha um tio casado com uma prima da minha mãe que ele trouxe o Tintim. Eu sou antiga, hein? Ele trouxe a primeira coleção do Tintim para o Brasil. Nossa, então eu adorava, ele era editor, eu adorava ir na casa dele, porque ali a gente podia, né? Além de receber as novas edições do Tintim, tinha outros também, outros livros. Então, foi uma infância com bastante leitura mesmo. A gente leu bastante. E depois, você sabe, quem trabalha com criança acaba tendo, né, que tá com os livros direto, né? Então, usei muito Cecília Meirelles, Pedro Bandeira, e por aí vai. Então, a literatura é muito presente, né? Na pedagogia, né? Parece que elas caminham juntas, né? E às vezes você vai preparar uma aula e não tem um texto que combina, eu vou escrever. Aí a gente mesmo escreve, né? Mais ou menos foi o que aconteceu com esse mágico que veio de longe. Eu era professora de turmas mais velhas, com 10, 11 anos, e aí meus filhos estavam chegando lá, porque no colégio você não podia dar aula na mesma série que o seu filho. Aí me mandaram para a primeira série, os pequenininhos, né, alfabetização. E, nossa,
Foi uma turma muito difícil. Eles brigavam muito, corriam, não paravam, não faziam amizade. Mas aí, ao longo do ano, eu fui trabalhando, né? Claro, essa questão, né? Fui trabalhando. E quando chegou em outubro, já era uma classe tão fofa, sabe? Que eu falei, vou escrever a história deles. E aí eu escrevi O Mágico que Veio de Longe. Só que eu fiz uma apostilinha, tirei xerox, sabe? E eles mesmo ilustraram, né? E aquilo ficou guardado. Por isso que eu digo que histórias, às vezes, demoram, né? Para virar livro, né? Porque só depois, eu já nem estava mais na sala de aula, eu lancei o Mágico que Veio de Longe. E o bacana é que alguns dos meninos foram no lançamento, já levando seus filhos, né? Foi muito legal, foi super legal. Muito bom, né? Esse contato com a criançada também. Aliás, eu comecei a escrever depois que me aposentei, que eu pensei, bom, já não estou mais na sala de aula, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou ter esse contato com as crianças, né? Ah, vamos escrever, né? Uma forma de você visitar colégios, né? Ler as histórias, ter esse contato com as crianças. Então, foi mais ou menos por aí. Que Só bacana. que, no decorrer, né? No decorrer das escritas, a parte ligada às crianças já ficou um pouquinho mais... Comecei a participar de antologias, né? Coletâneas, e aí o infantil já não combinava, né? Então, comecei a escrever assim, sem um motivo, sem um propósito. Fui escrevendo. Depois que eu fui notando que sempre eu tinha uma protagonista mulher, né? Sempre era uma mulher, a principal, contando histórias de mulheres. Comecei a receber um retorno. Algumas pessoas que falavam, nossa, essa história tá igualzinha à minha, eu conheço alguém que viveu isso. Aí eu percebi que o meu foco devia ser, a partir daquele momento, né, voltado para as mulheres, né, para as mulheres mesmo. E foi aí que nasceu o Divas. O Divas nasceu na internet, né? Com essa conversa com as mulheres, né? Que queriam contar suas histórias, o que tinha acontecido com elas. E a gente começou a ver como muitas não conseguiam superar, né? Superar alguns problemas que tiveram na vida, né? Porque realmente é um pouco difícil, né? Superar. As pessoas acham que é fácil, o pessoal fala, não, deixa pra lá. Não, não é bem assim, né? Porque são marcas que a vida deixa na gente, né? E aí esse livro, o Diva, surgiu, eu me reuni com mais duas amigas, né? E nós resolvemos lançar, cada uma com uma história. No caso da Lourdes Zucchello, Lourdes é psicóloga, especialista em ansiedade, e justamente ela tinha problemas de ansiedade. Então, ela narra aqui os problemas que ela teve, tanto com ansiedade quanto com outras questões do corpo, doenças, tal, né? Como que ela superou isso. E hoje ela é bambambam de ansiedade. Se alguém está com ansiedade, tem que procurar a Lourdes. Ela é especializada. Já Maria Ângela viveu um segredo de família. Vou dar um spoiler. Fica à vontade. Ela foi adotada, mas nunca soube. E ela foi descobrir já casada, com filhos, né? E geralmente as pessoas, quando vivem esse problema, né? Se revoltam, né? Dos pais não terem Sim. contado, etc. Mas você vai ler o livro que eu depois vou mandar para você. No caso da Maria Ângela, nossa, ela não se revoltou, ela recebeu, ela acolheu aquilo, ela entendeu a mãe, né, que a recebeu e que fez tudo por ela, né? Então é uma história muito bonita, uma história de gratidão, né? A gente Sim. não precisa se revoltar com tudo, né? É só a gente olhar, né, de um outro lado, né? De outro lado da moeda, não é mesmo? E no meu caso, eu
construir os meus sonhos, né? O sonho do casamento, o sonho do trabalho, o sonho da religião, porque eu era muito ativa numa religião também. E, de repente, a vida, assim, me puxou o tapete e tudo. Diz que a vida faz isso, né? Quando você sabe, nem sei de que é essa frase, todas as respostas, né? A vida te muda todas as perguntas, né? Passa a te perguntar outras coisas, né? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? E aí eu conto como é que é esse processo de você desconstruir um sonho, né? Uma coisa que você achava que era para sempre, mas é claro que o para sempre sempre acaba, né? Como cantava a Cássia Eller, e os meus para sempre acabaram. Então, eu conto aqui todo esse processo, né? De você primeiro a reação, né? Quando você percebe que aquilo, sei lá, um casamento, um trabalho, aquilo não dá mais, então você primeiro reage, né? Fica com raiva. Mas depois, a culpa, né? Até eu tenho um poema, A Culpa, que eu publiquei também numa antologia em Luaradas. Sim, ali. A culpa, né, que você sente, né? Porque toda mulher se sente culpada, né? Quando alguma coisa não dá certo. A culpa é minha, né? Isso O que eu fiz de uma coisa do errado? patriarcado, né? A culpa é da mulher. O que eu fiz de errado? Aí você vai nesse processo até que você consegue se recuperar, né? Você se recupera e percebe que não, você não teve culpa, que são as etapas da vida, né? Os ciclos, né? Que a gente tem que viver e segue em frente, né? Atravessa, né? O segredo é atravessar, não é mesmo? Mas Que legal, isso. Maria. Legal. Que legal. E você sempre... Esse livro é maravilhoso. Eu recomendo aí. Quem quiser comprar o livro, pode comprar na sua livraria. Aí, com Na você. minha livraria tem. Na minha livraria eu tenho. Aliás, eu montei a livraria por causa desses livros. Só que alguns amigos quiseram. Então, é uma livraria de autores independentes. Um livro comercial você não vai encontrar lá. Mas tem lá, as categorias são livros da Marina, amigos da Marina e outros, né? Porque ou são meus ou são de meus amigos. Então, ali você encontra alguns. Mas esses aqui estão todos lá. Todos lá. Menos os infantis, né? Porque já não tenho mais. Já precisaria republicar, mas já não é mais a minha praia. Mas, Maria, então, o endereço lá da sua livraria, o endereço online é livraria Bolívia? Voulivre.com.br. Livraria Voo Livre. Aliás, o nome Voo Livre nasceu lá, né? Voo Livre nasceu na livraria. Eu estava lá criando uma loja virtual e tinha que inventar um nome. Aí eu falei, estou voando, voo livre, estou voando livre, sozinha, voo livre. Que legal, bacana a história. Que legal. E ser professora, né? Você com 15 anos já é professora, você sempre tem esse sonho de ser professora, fazer pedagogia. Já é uma coisa que você gostava, sonhava, Marina? Sonhava. Meu avô falava, não vai ser professora, vai ganhar mal. Eu sempre lembro dele, não vai ser professora. Mas eu me saí bem na profissão, foi legal, valeu a pena. Né? Eu trabalhei em colégios bacanas, gente muito amiga, fiz muitas amizades, né? Então foi muito legal. E meus filhos, né? Meus filhos também puderam estudar na escola que eu trabalhei mais tempo, né? Estudaram lá, então esse negócio de você ir trabalhar junto com os filhos é muito bom, né? É ótimo para uma mãe. Muito legal. Que legal. Mas daí, deixa eu te contar que uma época, acho que foi em 2015, apareceu uma oportunidade de montar um quiosque num shoppingzinho que tem aqui no bairro do Morumbi, um shopping pequeno, assim, só durante o dia, não é shopping que abre de fim de semana, nada. E eu montei o quiosque da livraria lá. E
eu levei uns móveis, eu fiz como se fosse uma salinha de leitura, e as pessoas iam lá, sentavam, liam. Depois, com a ajuda de algumas amigas também, nós fizemos eventos, levamos escritoras, né? Até a Raquel Naveira esteve lá no Dia da Criança, olha só. Mas esse foi mérito... A Naveira é maravilhosa. Maravilhosa, né? Pois é, então a gente fez esse quiosque e lá começou a aparecer algumas pessoas para lançar livro. Aí, como o shopping só servia almoço, a praça de alimentação ficava livre, o administrador falou, você não quer fazer uns eventos? Pode fazer uns eventos. Aí nós começamos a dar curso, workshop. Foi muito bacana, foi um espaço que a gente aproveitou bastante. Mas, depois disso, eu tive que parar por problemas pessoais, minha mãe estava doente, eu precisei cuidar dela. Mas ali surgiu a vontade de fazer a revista, né? Porque até a gente fazia uma newsletterzinha para distribuir no shopping, quem é que vinha, como tinha sido, né? Então aquilo foi, poxa, fazer uma revista seria uma boa, né? Ainda mais que eu acabei tendo que ficar um bom tempo em casa, né? Por causa de minha mãe, né? E aí a revista nasceu, mas nasceu na pandemia, né? Nasceu na pandemia. Sim. E foi muito bom, muito legal, porque todo esse mulherio, né? Escrevendo, né? E você divulgando. É uma coisa muito gostosa. Já vamos para a 38ª edição, já estamos no 4º ano, entrando no 4º ano. Que bacana, é uma revista mensal, né, Marina? Mensal. Muito legal. Desse mês de setembro, quem está na capa é a Flávia Ferrari, né? Ela com o livro dela, o livro Tudo é Ficção, livro de poemas, muito legal, eu vi. Que livro também, hein? Que livro, tudo é ficção, maravilhoso. E tudo não é ficção, a vida da gente é uma ficção, não é? Muito bom. Marina, vamos continuar esse papo aqui. Eu só quero agora fazer um quadro que já é tradicional aqui das minhas lives, das nossas lives, que se chama Alba Essas Mulheres, na qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada. Eu sempre falo isso, toda live eu falo isso, não me canso de falar. A gente de um país machista, misógino mesmo, Isso. A história é sempre contada pelo homem branco, hétero, né? E eu sei bem que eu estou falando porque eu sou homem branco e hétero, e sempre coloca a mulher sempre no jeito inferiorizado, nunca dá o crédito devido a ela. Eu preciso falar dessas mulheres, o legado que elas têm, o caminho que elas abriram, né? Colocando o pé na porta, né? Ou arrebentando porta mesmo, mas contando essa história, abrindo portas, e elas merecem ser reverenciadas. Assim. Eu comecei essa homenagem com a minha conterrânea catarinense, Antônia de Barros, que foi uma grande educadora, jornalista, escritora política, primeira deputada negra do Brasil, só na década de 30, na história formidável. E passei por mulheres fantásticas, mais de 120 mulheres homenageadas, falei de mulheres incríveis. Carolina Maria de Jesus, falei de Cecília Meirelles, Tia Ciata, falei Pagu, Cecília Meirelles, Leila Gonzalez, enfim, mulheres extraordinárias que eu tive o prazer de falar aqui. Na semana passada, por exemplo, eu homenageei a Léa Garcia, essa extraordinária atriz que nos deixou recentemente, uma atriz fantástica, além de ser uma mulher forte no movimento negro, mas que merece ser conhecida, falada o tempo todo. Viu? Abriu e hoje eu vou falar de novo. Né? A Léa abriu caminhos. A Léa abriu caminhos, muito, né? Abriu caminhos, sucesso no cinema, no teatro, na TV, quebrou o estereótipo da mulher negra que só fazia a escrava ou a empregada. A Léa é uma mulher importantíssima, além de uma atriz espetacular e das mais elegantes, viu? A Léa Garcia. Sim. Hoje eu vou ter o prazer de falar de outra mulher incrível, uma paulista, a Ercia Nogueira Cobra, que foi professora também, escritora, uma mulher que defendeu as mulheres com muita fibra, né? Falou do direito da mulher, o direito sagrado dela de mandar no seu corpo, na sua sexualidade, né? Sim, ficar sob o domínio do homem, o direito da mulher à educação, ao trabalho, falava muito da situação da operária.
que trabalhava, tinha uma jornada de trabalho maior do que o homem, ganhava menos. Ela falava sobre aborto, criticava a virgindade, defendia o prazer da mulher, uma mulher com uma história maravilhosa. A Ercília nasceu em São Paulo, na cidade de Mococa, em 1º de outubro de 1891. Era filha de um advogado mineiro, o Amador Brandão Nogueira Cobra, e de Jesuína Ribeiro, que era de uma família tradicional, produtor de café, né, daqueles barões do café. Ela que também era conhecida como Dona Zina. E Cília teve 4 irmãos, né? 3 mulheres e um homem. Tem a Estela, que era mais velha, depois veio a Cília, depois veio o Paulo, depois veio a Noêmia, a Marina e por último a Maria Emília, que é mãe, a Maria Amélia, perdão, que é mãe da Zulaê Cobra, né? Que é advogada, ex-deputada, super conhecida, já prestou programa na TV, no rádio, super conhecida, sobretudo em São Paulo, né? E a Cília também é prima em segundo grau do Oswald de Andrade, né? Um grande nome da Semana da Arte Moderna de 1902, né? Escritor, poeta, uma história importante na cultura brasileira. A Cília é uma família, uma situação financeira boa, rica, mas desde cedo ela já viu a história da família dela, já dava para ela essa visão que ela tinha de liberdade da mulher, né? O pai dela, quando conheceu a mãe dela, ele chegou numa cidade que é perto de Mococa, Casa Branca, chegou na cidade e perguntou para todo mundo que estava na região, quem é a moça mais rica da região? Aí apontaram para ele, é a Jesuína Ribeiro. Ele foi logo se apresentar à família da Jesuína, mostrar as credenciais dele. Era um cara, um advogado, chegou a escrever, chegou também a participar de política, foi deputado, assim, era um cara muito galanteador, seduzia as mulheres com seu jeito fino, elegante, assim, gostava das francelas, desprezava a Jesuína, ainda mais depois quando ela teve o quinto filho, a filha, a Maria Amélia e tal, e era um cara muito descuidado, assim, com o patrimônio da família, assim, deu muita bola. E quando morreu o pai da Jesuína, a coisa começou a ficar complicada. Aí em seguida ele morreu também, em 1907, o Amador, deixou a família em uma situação complicada. A família tinha levado um golpe também de outra pessoa aí que deixou a família numa situação complicada financeiramente. Aí eles tiveram que se mudar, eles que moravam em São Paulo, num bairro de luxo, tiveram que morar no interior, numa fazenda lá em Mococa, uma fazenda que era da família da Jesuína, mas que também depois foi tomada, assim. O negócio foi bem complicado, assim. Mas aí você teve uma vida, teve chance de poder se instruir bastante, ter uma leitura voraz, gostava de poesia, gostava de tocar piano. Até tem uma história que diz que ela tocava tão bem piano que um professor recomendou ela para fazer um concerto de piano no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas o pai a proibiu. O pai brigou, filha minha não vai. Daí ela já começou a ficar essa bronca, entendeu como essa coisa do machismo, do patriarcado limitava a mulher, né? Enfim, foram para a fazenda, assim. A Jesuína também ficou brava com o marido, se conta até que parece que até botou fogo na biblioteca do marido por causa do comportamento dele, no desleixo dele com a família, né? Mas foram para a fazenda lá, morar na fazenda de Mococa, mas assim, não se deu bem na fazenda. Estava acostumado com São Paulo, capital, com tudo, acesso que ela tinha à cultura, com tudo, com arte. E lá ela ficou muito incomodada, não estava bem com os irmãos mais novos tal. Até que um dia ela e a Estela foram embora da cidade. Tem 2 versões para isso, né? Não tenho certeza certa disso. Uma é que ela e a Estela fugiram com um circo que passava pela cidade, e a outra é que a própria mãe incentivou elas embora da cidade. Vendeu um brinco de menino que ela tinha lá e deu dinheiro para os meninos, falou, vão para se devido de vocês, não ficar nesse lugar aqui fechado, não, vocês têm um futuro melhor. Não se sabe certo qual é a história. Mas elas foram embora, foram para São Paulo, foram parar em Santos. Aí quando parar em Santos, numa primavera, não gostou porque ela estava no circo de cavalinhos, aí contou para dona Jesuína, a dona Jesuína falou com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, família influente, falei,
Aí o secretário pegou as duas meninas e levou para um asilo bom pastor, que era acomodado. E lá elas começaram a estudar lá. Lá receberam novos nomes, né? Uma ideia que eles tinham como se fosse o renascimento, as pessoas que ali estavam no asilo, bom pastor. A Estela virou Maria Lucrécia e a Ercília virou Maria Madalena. Aí estudaram lá, tal. Aí saíram do colégio e foram tocar a vida. Aí em 1917, a Ercília se formou na Escola Normal de São Paulo, né? Com 26 anos. Foi uma aluna brilhante. Era daquela que argumentava com o professor olho no olho, assim, viu? Ela discutiu com o professor, não estava calada, não. Era atenta, assim. Até assustava as colegas dela de classe, assim. Mas era bem quista pelas colegas, porque ela ajudava as meninas nas tarefas escolares, assim. Então era muito solícita, assim, ajudava as moças nas tarefas, nas dúvidas. Então era bem quista no colégio. Aí quando ela se formou, aconteceu uma coisa que marcou a Ercília, que também tem duas versões. O final, o desenlace foi mesmo. Ela acabou rasgando o diploma. Mas tem duas versões para isso. Primeiro é que na festa da formatura, na primeira versão, ela, como uma brilhante aluna que foi da escola, ela não recebeu lá o prêmio, não foi laureada como a melhor aluna da turma, né? Ela reclamou na hora que tinha sido fraudulento isso, que tentaram favorecer uma moça que era filha de um coronel, que era mais influente, assim. Aí ela ficou brava, denunciou na hora e rasgou o diploma. A outra versão que fala é que ela teria sido pretendida por uma vaga de professora, né? E ela, como uma aluna brilhante, da mais brilhante da turma, merecia essa vaga de professora e também, para favorecer uma filha de uma pessoa mais influente, coronel, tiraram essa vaga de professora. Ela também ficou brava e rasgou o diploma também. Então, uma outra versão, no final das contas, foi o diploma em pedaços. Ela rasgou. Mas depois disso, ela se formou, chegou a lecionar, frequentava o teatro no Rio de Janeiro, se vingou do pai que não deixava ler o teatro. E teatro, viajou para Buenos Aires, Argentina, para Paris, França, conversou com prostitutas, ouvia as queixas, virou confidente das prostitutas, né? Foi aí que ela se sensibilizou muito com o que acontecia com as prostitutas, né? Porque era a história de muitas mulheres que estavam ali não porque quisessem, mas porque não tinham acesso à educação, não aceitavam, eram mulheres que fugiam de casamentos forçados, tinha aquela questão da educação da mulher que não tinha uma educação boa para a mulher, para ela poder ser uma pessoa independente economicamente, toda aquela coisa que a mulher sofria bastante naquela época, de forma muito, muito forte. Assim. Isso serviu de base para os dois discos que ela lançaria depois, que foi lançado em 1900 o primeiro em 1924, o segundo em 1927. Em 1904 foi o Virgindade Anti-Higiênica, né? Preconceitos e Convenções Hipócritas. E depois o livro, esse primeiro livro, um ensaio, e o segundo romance, né? Que é o Virgindade Inútil, a novela de uma revoltada, né? Só não errei o nome aqui, é isso. E aí é um romance e tal. Os dois livros é isso, ela fala exatamente disso, da defesa da mulher, como eu falei, da mulher, dessa coisa contra a virgindade, dessa coisa que tenta controlar o corpo da mulher, a sexualidade da mulher, tá, o direito da mulher, a educação, trabalho, a independência econômica, né? Critica essa interferência da igreja, tudo isso, tanto no ensaio quanto no romance, ela trata disso, né? O romance até fala, ela criou um país imaginário que é o Bocolândia, né? Os bocós, que é da Bocolândia e os bocós. Que na verdade o Brasil, isso no próprio livro ela fala isso sem mascarar. Bem atual, hein? Até fala assim o livro. Bocolândia aqui, como o leitor pode perceber, eu não estou falando nem da Argentina nem dos Estados Unidos, é o país que você está imaginando mesmo. Assim. A história é a personagem Cláudia, uma jovem que estava condenada a um casamento forçado, arranjado, se revoltou com isso, foi embora, aí resolveu tirar a virgindade porque queria tirar, porque tinha vontade, direito do seu prazer, aí depois ficou sem era nem beira, naquela situação complicada, como a gente fala da mulher, sem direito à educação e tudo isso, sem amparo, foi para Buenos Aires, aí virou uma cortesã, lá ela conhece uma paixão, se apaixona, mas ficou deputado com o cara um ladrão, um filho desencapado, aí depois ela se envolve amorosamente com uma mulher, uma espanhola,
Ela se descobre grávida, né? Aí tem a filha, dá o nome para a filha de Liberdade, né? Que é um futuro outro para a filha. Até tem uma passagem que ela fala, que o pessoal pergunta, a sua filha se parece com o pai? Ela fala, não parece não. O pai me decepciona. Ela parece mais com a espanhola com quem eu tive momentos felizes. Isso sim, parece com ela. É bem interessante o personagem. Diz até que o personagem tem uns traços autobiográficos, assim, da própria Cília, assim. Mas esses dois livros, com toda essa temática, assim, ela teve muita dificuldade para lançá-los, assim. A primeira edição ela conseguiu lançar pela editora do Monteiro Lobato. Que teve muita dificuldade, que foi perseguida pela polícia, né? O livro era um desacato. A própria família mandou recolher a primeira edição, tal, do ensaio lá, o primeiro, né, o Vigilidade Hipócrita. Ela começou a ter vários, né, assim, com a própria família que renegava ela, o irmão não gostava nem de encontrá-la, né? Teve um episódio que a cunhada, o irmão estava na casa da mãe, e a Cília ia visitar a mãe, ficava sabendo que a Cília ia chegar lá, e o marido falou, não, vai embora, mulher. E estava com o filho doente, adoentado. Mesmo assim, ele preferiu deixar o filho fora de casa, adoentado, com saúde frágil, para não querer encontrar a irmã. Assim. Sofreu muito a Cília com isso. Assim. A igreja condenava, né? Ela chegou a ser expulsa de uma igreja, ela passava pelas casas, as pessoas fechavam as janelas, foi perseguida pela polícia, passou muita dificuldade a esse. Depois ela fez uma segunda edição dos livros, depois teve uma edição até na França, em francês, depois teve uma edição conjunta do ensaio e do romance, né, em 1931. Ela passou muita dificuldade, assim, muito perseguida. Assim. Depois, na década de 30, ali, em 1934, ela foi para o Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Talvez cansada pela perseguição, né, teve que correr, trocou de nome lá em Caxias do Sul, lá como ela começou a se chamar adotou o nome de Susana Germano, tá? Chegou até ela mantinha o contato com a mãe, que era uma pessoa muito próxima dela, com a irmã, né? A mãe, apesar da família ser contra, ela não mantinha o contato, tentava ajudar a filha. Ela tinha um retrato da filha dela, da irmã mais velha, que ela deixava escondido no armário, atrás da porta do armário, para ninguém encher a paciência, né? Porque esse livro é uma pessoa pessoa não grata na família, assim, mas a dona Jesuína mantinha ainda o contato pelas filhas, a Estela e a Ercília. Né? E então, quando a Ercília estava no Caxias do Sul, ela mandou uma mensagem para a mãe, uma carta para mãe, eu estou em Caxias, mas é por causa do clima, eu gostei do clima, fica aqui. Mas, na verdade, assim, mais porque ela estava muito perseguida, já estava cansada, sofrendo tudo que ela estava sofrendo, né? As perseguições e tudo, assim. Lá em Caxias do Sul, ela tinha uma vida a praça, ler jornal, continua sendo uma leitora muito, muito assídua, né? E ela também virou dona de uma casa, que é uma pensão royal, que na verdade era um cabaré, né? Era um cabaré, ela era pianista cabaré, e nessa fase da vida dela foi pianista nesse cabaré, ficava num endereço que era bem... Todo mundo conhecia lá em Caxias do Sul, que era um local que os homens iam procurar meretriz, né? Tinha base do Panás e tal, e ela era pianista, ela era dona do Royal, né? O pessoal nem percebia, achava que ela era só pianista, mas ela era dona mesmo e tal. E lá ela ficou curioso, uma mulher que combatia a prostituição, né? Defendia das mulheres que passavam tudo isso, e ela ficou lá, disse que ela não se prostituía, só era pianista mesmo, dona, né? Mas não deixou de ser uma cafetina lá e tal. E eles eram uma pessoa que tocava piano, não gostava de arma, assim, se o homem chegava lá armado lá, ela parava de cantar. Chegava, para tudo, não vou tocar, fecha tudo, que aqui, a arma aqui não entra, assim. Ela era muito, muito consciente sobre isso, sim. E ficou lá um tempão, lá em Caxias do Sul, até ela começou a contrair muitas dívidas, né? Não teve como pagar, dívidas com a prefeitura e tudo, perdeu o espaço. Aí depois disso, a gente começou a ter poucas notícias delas. Aí, em 1940, ela foi para São Paulo, para o Paraná, e conta que ela foi presa, foi torturada, deixaram ela nua, né? Durante o Estado Novo, ali, né? Getúlio Vargas e tal, torturada assim, conto, né? Testemunhas que a biógrafa dela, a Maria Lúcia Morte, entrevistou, que ela foi torturada, a pessoa não ficava pegando nela na questão política, queriam falar sobre sexo, estavam revoltados pela posição que ela tinha contra os homens, né? Que denunciavam nos livros dela, assim. Sofreu muito, até que ela ficou desanimada, pensou em se matar,
Aí fui para o Paraná de novo, mudou o nome. Aí disse que aí no Paraná ela foi para o Paraguai, ela tem um estancieiro lá, na fronteira do Paraná com o Paraguai. Aí ninguém mais soube mais notícias sobre ela. Ninguém mais soube o que aconteceu com a Cecília, o que aconteceu com ela no Paraguai. Estava com outro nome, e a história dela acabou no Paraguai, a gente não sabe o que aconteceu, né? Só os paraguaios é que sabem o que aconteceu com a nossa Cecília, e ela estava com outro nome, assim. Mas é uma história da Cecília fantástica, que ela lutou, uma mulher que merece ser reverenciada. Eu até separei aqui um texto que está num livro dela, novela Romance, que eu acho muito bacana, está ali no começo do livro, na introdução do livro, que dá a percepção que a Cecília tinha do que as mulheres sofriam. Não é sobre a questão de ter direito ao seu corpo, à sua sexualidade, veja só, direito ao prazer. Ela escreve no começo do livro lá. Tenho observado que o falso sentimento de pudor, que fez do ato do amor uma vergonha para a mulher, é um sentimento medieval, criado pelo misticismo dos sacerdotes, que, ignorantes como eram, nada entendiam de fisiologia e não ligavam a devida importância à nobre função do amor. O amor físico é tão necessário à mulher como comer e beber. Olha só que espetacular a visão da Ercília. A Ercília tem uma história importantíssima. Falo com muito orgulho. Quando você me falou que ia falar sobre ela, né? Eu não conhecia. Eu fui pesquisar, lógico, né? E achei algumas coisas muito parecidas. Apesar, por exemplo, o próprio Tudo Foi Vivido, né? Quanta coisa ela viveu, coisas assim diferentes, né? De repente, tinha uma estabilidade, vamos dizer, financeira na vida, de repente, né, a vida a leva para caminhos, né? E com relação à literatura, né? Como o corpo é presente nas obras dela, né? É uma coisa que eu, por exemplo, ainda não me aventurei. Eu vejo outras escritoras fazendo como a Alê, né? A Alê faz alguns poemas bem bacanas. A Maria Mortati, não sei se você conhece, ela tem 3 livros, né? Mulher Umedecida, Mulher... Então elas já buscam, né, esse lado, que é uma coisa que para mim ainda é um pouco travada, sabe? Ainda não. Mas eu chego lá, né? Chego. Mas eu acho que a Ercília, ela foi uma transgressora, né? Realmente. Ela não se conformava da educação que era dada às mulheres, né? Ela não se conformava. E como também não se conformava dos homens terem domínio sobre os corpos das mulheres, né? Por isso o corpo tão presente na literatura dela, né? Sim, bastante. Realmente uma mulher a se reverenciar, né? Sim, e que foi silenciada, né? Foi silenciada. Ninguém quase conhece, né? Sim. Ninguém mais sabe. Ela, na verdade, estava à frente do tempo, né? Porque lá, no começo do século XX, já tantas coisas, né? Que ela se prontificava a fazer, né? Realmente. Agora, eu gostaria de ler o livro. Agora eu fiquei curiosa. Vamos procurar um PDF, né? Será que a gente acha? Tem, eu achei o livro, o ensaio dela, eu achei. Eu até te mando um link para você depois aqui, viu, Maria? Eu achei sim, bem legal. Como você falou... Foi até ser publicado na França, né? Porque você sabe que eu sou tradutora também e eu traduzo francês, né? Que legal. E eu vejo que lá eles têm uma visão de mundo, né? Tão diferente da nossa, né? Eles são mais liberais mesmo. O Brasil ainda, né? A gente ainda está dentro das caixinhas, né? A gente ainda tem um olhar assim... Eu costumo dizer que a gente tem um olhar do dominante, né? Quer dizer, quem domina vê as coisas daquele jeito e todo mundo vê também, né? Assim, as minhas próximas escritas vão nesse sentido de desconstruir esse olhar, né? Por que que a gente tem que olhar exatamente como todo mundo olha? Até agora em agosto, no dia 12, nós lançamos a primeira coletânea da revista Voo Livre, né?
Reunimos aqui vários autores, nossos colunistas queridos, e eu escrevi um pouquinho sobre isso, depois eu vou até publicar na revista desse mês, eu escrevi um pouquinho o jeito que a gente vê as coisas, né? Por que que a gente tem que olhar tudo do mesmo jeito, né? Está aqui um pouquinho explicado, eu não vou ler agora não, porque senão vai... que já está na revista para sair semana que vem. Mas tem um poeminha bem rápido que diz assim: o que foi aprendido, acreditado, experimentado, virou crença e bloqueou, limitou, vendou, impediu o olhar. Mas os cenários mudam, as crenças se desconstroem, o olhar se renova e você avança. Então, a gente tem que acreditar nisso, né? Que a gente consegue, sim, que o nosso povo vai conseguir, sim, né? Desconstruir esse olhar tão bilateral que está acontecendo agora, né? Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. Não, né? Vamos ser um povo, né? Um povo só, né? Vamos nos unir, né? Então, acho que dá, vamos aceitar o diferente, né? Eu acho que, quanto a isso, nós que escrevemos, né, e todo o pessoal da revista Voo Livre, os colunistas, nós estamos sempre com esse olhar, né, de procurar mostrar esse acolhimento, né, ao diferente, né, porque a gente vê tantas revistas literárias, né, que ficam só mostrando aqueles mesmos, né, aqueles mesmos escritores famosos, né, que estão na mídia, que são best-seller. Não, a gente mostra o best-seller, mas a gente também vai mostrar, por exemplo, uma indígena de pouco tempo, 19 anos, 20 anos, uma coisa assim, que mora lá numa aldeia, no Amazonas, e que faz poesia, né? Então, vamos abrir um espaço para ela, né? Como é que ela vê o mundo, né? O que está se passando lá com ela? Então, eu acho que esse é um cuidado que a revista está tendo. E se a Ercília, se a Ercília estivesse aqui agora, a gente com certeza estaria publicando as coisas dela, né? Você estava falando de como ela foi silenciada, para ter uma ideia, viu, Marina? A biógrafa dela, a Maria Lúcia Motti, escreveu sobre ela na década de 80. Ela disse que quando fez a pesquisa dela, como era a década de 80, ela conseguiu encontrar muita gente que conviveu com a Ercília, que ainda era viva, né, década de 80 e tal. Só que muita gente não queria falar sobre a Ercília. Ela falou, não, isso não fala não, isso é perigoso, não, isso não vale a pena falar sobre ela. Teve muita gente que se recusou a falar sobre a Ercília, assim, tem uma ideia como ela foi silenciada, né? Silenciada. Mas é legal, Ercília Nogueira Cobra presente. Presente, isso mesmo. Oi, perdão, desculpa, te interrompi. Não, pode falar. Não, você está falando da revista Voo Livre, né? E como é que você processa? É uma revista que tem colunistas, tem textos maravilhosos, como é que você processa para você ter uma ideia, como é que você funciona para escolher a capa, como é que funciona todo o processo da revista? Se você puder contar para a gente. É uma loucura! Tem um colunista nosso, Paulo Mauá, muito amigo, que ele fala, eu estou preocupado com você. Você está tendo tempo de escrever? Porque a revista está enorme, né? Todo mundo quer publicar na revista, mas está tão gostosa, né? Bom, é o seguinte, a revista começou bem pequenininha, com 30 páginas, e eu fiz sozinha, na primeira. Já na segunda edição, a Adriana Santiago, uma poeta, não sei se você conhece, a Adriana é de Minas. Ela é poeta, jornalista, historiadora, ela me ligou, eu quero te ajudar. E logo em seguida veio a Aldirene Máximo, que por um tempo ela organizava as coletâneas Elas e as Letras, né? Então a Aldirene foi essa ponte com as escritoras, né? Porque como ela conhecia muitas, ela começou a trazer bastante gente. Então, na primeira edição eu estava sozinha, mas logo em seguida já vieram duas para me auxiliar, né? E depois, com o tempo, foi chegando tanta gente boa, né?
E hoje eu tenho um monte. No começo, há um ano atrás, eu gostava de pôr 12 artigos. Hoje eu já às vezes coloco 20. Porque, sabe, todo mundo escreveu, né? Todo mundo quer publicar e a gente publica. Assim, para escolher a capa, eu só fiz uma capa, um homem, que foi, acho que na revista 9. Na época ele era nosso colunista. Mas depois foi só mulher, não coloquei mais homem. Apenas coloquei Manuel Bandeira numa foto, junto com uma aluna dele, que uma foto que essa aluna tinha, aí a entrevistada foi ela. Mas foi isso, eu sempre coloco uma mulher, porque no fundo a gente fala, é uma revista feminista? É uma revista feminina? Não, ela tem lá, né? Tem os seus colunistas homens, o Eliakim Batista escreve pra gente, fala dessa literatura de periferia, o Paulo Mauá faz crônicas, o João Escortece, o editor, volta e meia também publica os textos dele, mas vamos dizer que 90% são mulheres, né? E acho que o principal é que fomos muito silenciadas na literatura, né? Sim, sim. Muito. Quando você vê lista, os 10 melhores livros, do sei lá o quê. Você só vê autora, ainda hoje, uma ou outra mulher, né? Por quê? Né? Então, tem tanta gente fazendo coisa boa, né? Então, é uma decisão assim, uma decisão nossa de sempre colocar uma mulher na capa, né? É isso. Daqui para frente, só se acontecer alguma coisa muito, né? Muito especial. Mas por enquanto a gente segue assim. Em geral, a capa era da pessoa entrevistada, né? Mas agora, como as entrevistas estão ficando um pouco diferentes, tal, a gente... Na verdade, a Flávia foi a capa porque ela fez com a Kel Camoese, que é uma poeta brasileira também, que mora na Espanha também. A Kel faz um diálogo poético. E ela faz assim, ela entrevista a poeta, né? Aí ela pega uma poesia, pegou da Flávia, e ela fez uma releitura da poesia, né? A Kel fez... Muito bacana essa coluna, é bem legal ver as poetas dialogando, né? Então é isso. A gente vai escolhendo conforme as edições, né? Que legal, Maria. Deixa eu ler os mensagens aqui, que eu esqueci aqui as mensagens aqui. Mônica Sena deu aqui boa noite, seja bem-vinda, Mônica, obrigado pelo comentário. A Fernanda Calef Barbeta, que é escritora, e logo vai estar aqui nessas mulheres, ela que mora nos Estados Unidos, deu boa noite. Obrigado, Fernanda, seja bem-vinda. Paulo Adair deu parabéns, obrigado pelo comentário, Paula. Maria do Carmo Silva, viu, Marina, que é uma poeta baiana, escritora maravilhosa, professora também, deu boa noite. Ela está com a gente, a Maria do Carmo. Que legal. Ela está com a gente. Saudações literárias, seria convidada a Marina, obrigado, Maria do Carmo. A Isabel Corgozinho, que boa noite, poetas, muito bem ouvir Marina. Concordo, Isabel. Olha, Isabel, já te convidei, vamos marcar nossa live. É um prazer recebê-la aqui. A Carmen Tereza, também estou aqui, deu boa noite. Carmen Tereza Elias, obrigado pelo comentário, Carmen. A Carmen, ela é colunista da nossa revista, ela é uma escritora maravilhosa, ela também é artista plástica, ela faz teatro, ela é carioca, mora no Rio de Janeiro. Você tem que entrevistar a Carmen. Carmen, você tem que entrevistar. Com o maior prazer, Carmen. Com o maior prazer. Vamos entrar em contato. A Isabel fez um comentário aqui. Auxílio é muito criado. Obrigado, Isabel. Eu que sou um privilegiado de ouvir mulheres tão maravilhosas aqui. Aprendo muito com vocês. A Maria do Carmo falou aqui. Saudação em conhecer esta personalidade literária, mesmo virtualmente. É, uma personalidade literária. Concordo com você. Assina embaixo, Maria do Carmo. Grande poeta.
Só faltava isso. A Tereza Grégio, também aqui. É isso, amiga. É isso, amiga, a seguir. Obrigado, Tereza, pelo Amiga comentário. de muito tempo, Tereza. O Amiga Paulo de Malá, muito tempo. você... Desculpa te Paulo, interromper. é. Paulo Malá fala que sou fã dessa moça. Que legal. Obrigado pelo comentário, Paulo. Também sou fã da Marina, Paulo. Somos dois. Luciana Oliveira. Marina, gratidão sempre. Obrigado pelo comentário, Luciana. Luciana é escritora também? Então, a Luciana, ela está querendo escrever, mas ela ainda está começando, vamos dizer assim. Ela tem textos muito legais, só que ela ainda não Que legal. publicou, né, Luciana? Tem que publicar, você não acha, Cid? Tem que publicar, Luciana. Temos que ouvir o seu texto, a sua inspiração. A Carmen Tereza falou, Marina, quero ir na próxima vez. Imagino que é a Festa Solidariedade, né, que você organiza. Acho que é isso que a Carmen Tereza está falando. Isso, do Goethe. A Carmen também falou aqui. As matérias da revista são muito boas. Sempre um prazer ler. Que legal, Carmen. As dela, principalmente. A Marina Effeld, autora, deu aqui. Parabéns, Marina. Obrigado pelo comentário, Marina. A Luciana. Vou Livre, a revista das oportunidades, que legal. A Mônica Vicena escreveu aqui, gosto muito da revista da Marina, que legal, Mônica, eu também. Aí a Marina escreveu aqui, Vou Livre é arte pura, que legal. Assina embaixo, Marina. A Daniele Maria Reis escreveu aqui, parabéns, Marina e Cid, que conversa boa. Obrigado, Daniela. A Marina é fantástica, né? É um privilégio ouvir a Marina. A minha tia Kisseli deu aqui boa noite, obrigado, tia, boa noite, obrigado pela presença. É isso. A Isabel Corgozinho falou aqui, parabéns pela revista Evoluir Marina. Assina embaixo, Isabel. A Meire aqui bateu palmas para você. A nossa querida amiga Rita Queiroz, fantástica Rita, falou, já fui capa dessa maravilhosa revista. Nossa, que legal. Também está aqui com a gente. Maravilhosa. Essa antologia aqui é uma família. Depois você vai ver. Vou te mandar. Legal. E a Rita escreve aqui. Boa noite, Cid e Marina. Excelente live. Obrigado, Rita. A Marina é fantástica. Estou vendo a Meire. Meire 47. Meire Marion. Escritora infantil. Colunista da revista. Muito querida. Ela me dá uma força enorme. E ela é diretora da UBE, sabe? União Brasileira dos Escritores. UBE São Paulo. Beijão, Meire. Parabéns, Meire. Obrigado pela participação. A Maria do Carmo também escreveu aqui. Pertinente reflexão, Marina. Acolher a diversidade, dar voz e vez aos invisibilizados é essencial. Assina embaixo, Maria do Carmo. A Marina faz um trabalho lindo. A Luciana falou que grata por publicar meus textos, Marina. A Luciana está falando aqui para você, Luciana Oliveira. Que legal. A Isabel falou, vamos sim, querido, marcar live. Vou adorar conversar com você, Isabel. A Luciana aqui deu obrigado, agradecendo. A Meire dando parabéns pela live. Obrigado, Meire. Gratidão, falando para você, gratidão, beijo para você, Marina. Obrigado, Meire, pelo comentário. Muito legal. Que legal, que legal. Gostei dos comentários aqui. Marina, você já está com um projeto novo, livro novo? Então, o primeiro projeto com relação à revista é um aplicativo. Nós criamos um aplicativo, ele está pronto. Se você for na loja lá dos aplicativos do seu celular, vai achar. É Android, né? Android. Só que ele está com um defeitinho. Eu apenas lancei ele ainda, não divulguei, porque eu quero corrigir esse defeitinho antes, né? Antes da gente divulgar. Mas ele está pronto. Porque o nosso slogan vai ser leve a literatura na palma da sua mão, né? Tudo a gente faz no celular, então vamos fazer também, né, a leitura da revista, não é mesmo? Então, esse é um projeto que já está, vamos dizer, nos finalmente. Já está quase pronto. Agora, um novo livro, sim, eu tô pensando, eu estou aqui articulando as ideias. Eu até pensei num título já, outro dia eu soltei lá no Facebook para ver o que o pessoal dizia, né?
E até que saiu umas coisinhas e eu tô pensando assim, tanto a desconstruir, né? Quer dizer, se você olha para a sociedade, você vê tanta coisa, né? Que precisa ser desconstruída, né? Principalmente em relação às mulheres, né? Então, eu estou aqui ainda ajeitando como é que eu vou coordenar esses temas, o feminino e a desconstrução, né? Bom, esse é o próximo projeto. Que É legal, isso. Marina. E aí, não ligando dos defeitinhos aí do aplicativo, isso acontece nas melhores famílias, viu? E tem gente com aplicativo famoso aí que tem um monte de defeito aí, nem se preocupa em corrigir, viu, Marina? Que é o pior. Ah, mas é bom, né? Senão o pessoal reclama. Ah, não consegui ler, não sei o quê. Ah, E tudo isso para facilitar, né, a leitura, né? Para facilitar, para a pessoa ter uma outra opção, né, de acesso à revista, né? Essa é a ideia. legal. E a próxima Então, revista Volúvel já tem capa? Pode contar ou não pode? É segredo? Não puder então, contar, tudo você bem, fica à sabe vontade. que a Infinita Portugal, você conhece a Adriana Marink? Sim, a Adriana Marink, minha amiga. Temos Elas parceria. estão lançando uma antologia em homenagem a Marielle Franco, Sim, né? E provavelmente essa vai ser a nossa capa. que É o legal. que a gente tem. Mas já tem foto e tal, quer dizer, eu acho que vai ser sim. E a revista próxima sai na outra semana, no meio do feriado, dia 9. É sempre no segundo sábado de cada mês. A revista fica prontinha lá. Quem quiser ver pelo WhatsApp, quem quiser ver pelo site, né? Eu sempre divulgo no Facebook, no Instagram. E é isso. Que legal, é uma antologia merecida. Marielle Franco merece, merece. A gente tem que falar sempre de Marielle Franco, viu? E não podemos deixar de cobrar justiça para Marielle. Eu já tive o prazer de homenagear a Marielle Franco aqui no Alba Essas Mulheres, é uma mulher extraordinária. Para mim, mulher importantíssima para mim, para minha consciência política. Conhecer Marielle Franco para mim foi muito importante, viu, Marina? Merecidíssima antologia, esse trabalho maravilhoso que a Adriana Marinho está fazendo aí com essa antologia. Aliás, Ela tem duas antologistas, né? A Julie Veiga e a outra moça, desculpa, eu não vou lembrar o nome, que entrou agora, parece que mora nos Estados Unidos, essa outra antologista, e elas estão fazendo essa antologia. Fizeram, já está pronta. A Adriana Mairim, que vem para a Bienal de Pernambuco, em outubro, parece que vão lançar lá. Então, sim, ela vem para o Bienal de Pernambuco, assim, eu e a Adriana Maria tem um projeto juntos que também vai ser lançado na Bienal do Livro, eu vou falar um pouco depois, mais para frente eu falo, vai ser muito legal, e ela vai estar em Pernambuco, assim, ela está ansiosa para ir, porque ela vai também rever os points dela, muito legal, esse trabalho que a Adriana tem feito lá com a Bienal do Livro, muito legal mesmo, bacana, bacana mesmo. Marina, hoje uma escritora me mandou uma mensagem, a Maria Luísa, uma escritora amazonense, também estudante de pedagogia, e ela me lembrou, lembra hoje lá, ainda mais que você vai conversar com uma escritora que também é professora, pedagoga, sobre a Emília Ferreiro, que nos deixou no final de semana, que foi uma grande educadora, psicóloga, uma mulher fantástica, argentina, né? Argentina que depois da ditadura, na ditadura militar da Argentina, passou pela Suíça, depois foi para o México, fez a carreira lá no México, uma mulher fantástica. 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 Não sei se gostaria de falar alguma coisa. Olha, eu vejo a educação, a pedagogia, assim, antes da Emília Ferreiro e depois da Emília Ferreiro. Na época que começaram a chegar os primeiros estudos dela, eu lecionava, dava aula, né? E aí a gente debruçou em cima daquilo tudo. E a questão da criança construir o seu conhecimento, isso para mim ficou dali para frente, é sempre. Inclusive eu faço isso com as minhas netas, né? A gente sempre deixar a partir deles, né? O que eles sabem daquilo, né? Primeiro, o que eles sabem daquilo, e depois, como é que eles... Isso porque eu trabalhava com crianças mais velhas, né? Então, tinha a questão da alfabetização, que era muito forte com a Emília Ferreiro, né?
primeiro a criança vai aprendendo a reconhecer a letra, né? Depois ela vai achando que uma letra é o suficiente para a sílaba toda, né? Então, são aquelas crianças que escrevem, sei lá, mamãe, MM, sabe? Um E no fim, engolindo algumas, que para muita gente pode parecer, escreveu errado, mas na verdade ela está construindo aquele conhecimento dentro dela. Primeiro ela achava que uma letra representava a palavra, né? Inicial, né? Depois ela começa a ver que tem outros sons. E aí ela vai colocando, mas geralmente ela coloca consoante, né? E aí só no final é que ela vai entender que a Emília chamava de alfabética, né? Quando a criança fica alfabética, quando ela percebe que para formar a sílaba precisa de 2 letras, né? E eu, quando comecei, eu era do tempo método fonético, montessoriano, né? Não sei se você já ouviu falar. Eu sou velha, hein? Eu sou velhinha. Então, quando eu comecei lá com 15 anos, a alfabetização era com sons, né? Eu gostava também, sabe? Mas, nossa, com Emília Ferreiro, a coisa ficou maravilhosa, né? Porque, além do que, a criança fica autônoma diante do conhecimento. Não é você que impõe a ela, né? É ela que vai construir, né? E que vai depois entender, né? Entender muito melhor, né? Do que decoreba, né? Sim. Infelizmente, ela não foi bem aceita aqui no Brasil, principalmente na escola pública, né? Não Pois é. conseguiram, não conseguiram. Mas você vê agora, querem até tirar livro aqui em São Paulo? Como é que faz, né? Que Fica coisa, né? um pouco complicado isso, né? Eu acho que quem tem que comandar, né? Coordenar a educação, é gente especialista em educação, né? Gente que entenda, né? Pedagogos e tal. Bom, então a Emília foi isso. E também faleceu Ana Teberovsky, né? É assim que fala, Ana Teberovsky, acho. Que também foi uma continuação, porque no meu colégio a gente estudava também. Emília Ferreiro, Ana Teberovsky. E as duas faleceram agora no mesmo ano. Olha só, que coisa, né? E teve mais uma brasileira, né? Magda Soares, que fez tantas Sim. cartilhas, tantos livros, né? Todas foram esse ano, assim, ó. Uma cor. Voltaram, né? Voltaram para casa, como dizem, né? Mas fizeram um trabalho maravilhoso. Sim, Lindíssimo. sim. Até você falou aí da Emília não ter sido aceita no Brasil, principalmente nas É. escolas públicas, mas não é de estranhar, num país que teve autoridade que repudiava Paulo Freire, né? Vamos dizer o quê, né? Vamos, vamos estranhar que a Emília não fosse aceita, né? Imagina, ainda mais um autor das Você sabe machistas. que uma vez Então, eu tive oportunidade de montar um curso de alfabetização de adultos e veio uma senhora que era uma coisa beneficente. Ela tinha trabalhado no Mobral, aí veio lá o antigo Mobral com aquelas coisas assim. Falei, não, não vai dar certo isso. Ninguém vai aprender nada. Aí nós somos beber, né, na água do Paulo Freire, né? Aí que a gente compreendeu, né? O quanto que, mesmo esses adultos que dizem que não sabem ler, eles leem o mundo, né? Eles leem uma placa, eles leem o número do ônibus, eles leem o... Eu cheguei a fazer um livro sobre isso, no Amazon, no Kindle. Eles leem o supermercado, né? O folheto do supermercado, mesmo sem saber ler, ele entende o que está lá, né? E aí a gente começou a partir, né, disso, né? Para eles se sentirem melhor. Porque alguns falavam, eu não vou aprender nunca desse jeito, eu não vou aprender nunca. E aprende, sim, né? Quando a autoestima, né, sobe, né? Sei lá, eu acho que é um saber que já está intrínseco, né? Só que o medo, a baixa estima, não deixou que ele viesse aflorar, né? Florescer, talvez seja a palavra. então, a ideia, a Emília Ferreiro foi aluna do Piaget, né? Piaget foi orientadora dela no doutorado e tal.
E convenhamos, Isso. ela melhor do que o Piaget, né? Mas é sempre assim, né? O aluno transcende o professor. Isso que a gente espera enquanto professor, né? Que ele possa transcender a gente, né? Muito bom. Mas Piaget também era bacana. É bacana. Eu confesso que você que eu sou meio, sei lá, acho que eu sou meio invocado com o Piaget, sei lá, mas eu também não sou da área, não quero aqui dar discurso, posso dar bola fora, mas eu sempre ali meio assim, desconfiado do Piaget, nunca fui muito, assim, gosto mais de outras Eu não vou visões. falar porque faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. É, Agora eu vou começar a escrever. mas diva Emília Ferreira, né? História É. importantíssima. Obrigado, Maria Luísa, pela lembrança, viu, minha amiga? A Maria do Carmo escreveu aqui, sensacional, a revista Voo Livre, parabéns, Ciro, por oportunizar tantas dicas literárias. Imagina, eu sou um privilegiado, Maria do Carmo, poder receber pessoas como a Marina, como você que já esteve aqui, é um aprendizado para mim. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. É muito legal. E quem entrou aqui foi a Cristiane Morvilli. Obrigado, Ai, Cris. Seja bem-vinda. Boa noite. Super escritora, já escritora esteve aqui sobre nossas brasileira. mulheres. Ela Oi? escreve em francês também. Você já entrevistou a Cristiane? Já Ela também entrevistei, escreve em francês. já tive o prazer de Ah, conversar com a Cris. Muito legal, ela é muito fantástica, é legal. um trabalho Verdade. maravilhoso. Isso. Muito legal, muito legal. E a Cristiane escreveu, a Cris escreveu aqui, lindo trabalho, e a revista Voo Livre é fantástica. É Ah, mesmo, Cris, concordo com você. Azul embaixo, muito legal mesmo. Então, fala, você está com essa coletânea Voo Livre, vai ser lançado, já tem data de lançamento, como é já que você vai foi. fazer? Já Já foi foi? lançada dia 12 de agosto. Já foi. Isso. Pela Editores Cortese, fizemos com eles, né? E entraram aqui 43 autores, né? Hum, E gente maravilhosa, gente muito boa. E fizemos essa coletânea em homenagem aos 3 anos da revista, que a hum. revista ela foi lançada no dia 5 de agosto de 2020. Então, aí a gente aproveitou a festa da Escortece e lançamos lá. Né? Um sonho que se concretizou. E a, Mas esse aqui eu não tive que desconstruir. a coletânea tinha um tema, não? Era livre. Não, tema livre. Tema livre, é. Que legal. Essa Ah, coisa de liberdade é o, que legal. é o principal, né? Que legal, Marina. A Cris escreveu aqui, sim, foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu, Cris. Adorei te entrevistar. Você é fantástico. Tem um trabalho maravilhoso. E a Cris falou aqui, que bacana essa coletânea, que legal. A coletânea é só poesia ou teve prosa também? Teve prosa, teve artigo. Tem Olha que legal. um amigo nosso que às vezes escreve na revista, que é economista. Ele Olha que fez também. bacana. Ele trabalha, ele foi reitor da FAAP. Ele está aqui. Olha só, tá vendo? Eu estou com importância. Muito legal, viu? E tem muitas poetas maravilhosas. Ai, se eu falar alguma, eu vou esquecer, né, de alguma. Você quer que eu leia todos os nomes? Não, tem Você fica à muitas vontade, se poetas você quiser ler, fica à maravilhosas. vontade. Tem Adriana Santiago, Aldirene, Ale Heinrich, né? Fala. Hi, hi. Andréa Sheffield, que é uma gaúcha muito bacana. A Carmen Tereza. Aliás, a Carmen, o bacana é assim, a Carmen, ela era vizinha do Santos Dumont. Se ela ainda estiver aí, no dia do lançamento, ela contou isso pra gente. Que como era um voo livre, Tempo de Voar, o título da coletânea, né, da antologia, aí ela escreveu sobre essa relação que ela teve de ser vizinha do Santos Dumont. Claro, não dele especialmente, mas da casa, né? A casa dela, onde que é? Vamos achar aqui, Carmen. No interior do Rio de Janeiro,
Até eu divulguei eu divulguei um vídeo dela contando isso. Então, ela preparou esse texto, além das janelas verdes, onde ela contou, né? Como é que foi a casa lá de Santos Dumont, e que ele nunca casou, falou um pouquinho da esposa dele. Petrópolis, cidade de Petrópolis. Ele tinha um chalé, né, em Petrópolis, e a casa dela é vizinha desse chalé. Então ela escreveu, tá muito legal. A gente publica na revista também, né? Que Tá bem bacana, Marina. Que bacana. Tem muitas outras, né? Eu falei com algumas. A Patrícia Cacau está aqui também. Legal. Claro, não poderia estar. Minha musa. Aprendi muito com a Patrícia. Muito Nossa mesmo. musa, a gente aprende muito com ela. Nossa musa. Isso. Também tem a Cristiane Bueno, que ela faz biblioterapia, ela tem uma coluna na revista. Tem a Cleide Bernal, a Dalila Teles Veras, conhece a Dalila? A Dalila é uma escritora famosa já. Ela mora em Santo André. Santo André. Ela tem uma livraria, agora Alfarrábio. Ela é muito conhecida. Também tem a Flávia Ferrari, tem a Gabi Canhete, tem a Graziela Barduco. A Graziela, uma graça de menina, ela é também cordelista. Ela é do grupo Teodora do Cordel. Também entrou talentosíssima. Entrou outra cordelista aqui, entrou a Lu Vieira, que também escreve sobre cordel. E tem a Maria Alice Bragança, Maria do Carmo Silva, Maria Vande, lá do Ceará, Marta Cortesão, Meire Marion. Nossa, Marta. Estou pulando só as mulheres, estou pulando os homens. A Regina Ruth, ela foi nossa colunista há muitos anos. Ela escreve contos. E ela é premiada em concursos, sabe? Em vários concursos. E aí ela publicou um desses contos. Tem a Rita Alencar Clark, tem a Rita Queiroz, Rosuíta Ribeiro, que é de Ribeirão Preto, a Sônia Castro, que é aqui de São Paulo, Tereza Cristina Bendini, que é a autora daquele livro Krenak para crianças, sabe? Um livro muito bonito. Fora os homens, né? Eles vão ficar chateados, mas eu não vou falar o nome deles. Tá bom, nós já temos espaço demais, viu? Já legal, a Cris escreveu aqui, gratidão, sempre muito gentil. Obrigado, Cris, é um prazer, eu aprendo muito com você, aprendi muito com você, você é fantástica. A Cris também escreveu aqui, só gente top de literatura, adoro a Adriana Santiago. Assim embaixo, só gente top de literatura na Bolívia e na coletânea. E com essa coletânea você se empolgou, você teve vontade de fazer uma segunda edição, uma nova coletânea, uma segunda edição? Mas, sim, quando fizer 5 anos, né? Porque dá muito trabalho, hein? Muito, né? Muito trabalho. O trabalho ficou por conta do Escortece, mas deu muito trabalho. É muito complicado. Sim. É que lá eles já têm essa expertise, né? Eles já estão acostumados a fazer. Cada funcionário cuida de uma coisa, mas é complicado. Inclusive, hoje eu tive contato lá que alguns autores não pediram para receber, não apareceram lá no dia do evento e não pediram ainda para... Até uma dica, né? Precisa entrar em contato com a editora para que ela possa enviar, né, os exemplares de cada um. Mas eu mandei uma mensagem para cada um hoje. Vamos ver se a turma aparece. Que legal. E é isso. Que legal, Marina. Marina, eu vou dar uns recadinhos aqui agora. Estamos indo para a reta da nossa live. Aí, se você quiser alguma coisa para ler, um poema, um texto, fica à vontade. Eu ainda tenho uma última pergunta para você. Fica à vontade, tá bom? Eu vou dar uns recadinhos aqui. Primeiro, eu quero falar que na próxima semana que vem teremos mais uma live, Essas Mulheres, mais um encontro. Eu vou receber aqui a escritora Nereide Santa Rosa, uma escritora com uma história muito legal na literatura, já vendeu mais de 500 mil de livros, ela que está radicada nos Estados Unidos, tem uma editora lá que
que publica autores brasileiros por lá, nos Estados Unidos, é um trabalho maravilhoso. Eu vou ter o prazer de conversar então com a Nereide Santa Rosa na próxima terça-feira, 5 de setembro, às 19 horas, terça-feira. Tá todo mundo convidado, vai ser um bate-papo maravilhoso, viu? Vai ser muito legal. Convido você também, Maria, vai ser um bate-papo muito legal. Muito legal. E eu quero falar, como eu sempre falo aqui toda semana, da minha parceria com a editora Voz de Mulher, da minha querida amiga Thelma Ventura. Nós temos uma parceria que nós fizemos uma coleção, 13 e-books, chamado Lê Faz Crescer, que reúne textos que foram publicados lá no blog Tabacaria, na seção da Faz Crescer. É uma sessão que eu convidei várias pessoas para darem depoimento, pessoas de várias áreas, não só da literatura, para contar as suas experiências como leitores. Então tem um material bem legal que a gente conseguiu reunir. A Thelma fez um trabalho bonito de edição e está lá no site da Editora Voz de Mulher, editoravozmulher.com.br. Você pode baixar de graça, é um material muito bacana. Já foi referenciado em universidades, um material muito bacana, legal para ir para a escola, para ler. É de graça, está muito bom, viu? E recomendo que você conheça o catálogo da Editora Voz de Mulher, que é um trabalho lindo da Thelma Ventura, divulgando os autores, publicando autores. Assim como outras editoras têm mulheres à frente, como a Vânia Clares com a editora Sarasvati, tem a Luísa Novaes na Literabooks, tem a Sandra Regina na editora Fêminas, tem no Rio de Janeiro a Teresa Moto com a Eibs Libris, tem a Adriana Mairink lá em Portugal com a Infinita, tem a Infinita aqui de Florianópolis com a Leonita Fernandes, enfim, tem mulheres com um trabalho fantástico fazendo literatura, fazendo literatura e literatura de boa qualidade, divulgando autores e alguns casos também autores, assim, vale a pena, conheçam, assim. Assim como tem as horários que eu recomendo conhecer, que é muito bom. Acompanhe a revista Debate, que é uma revista literária que também abre caminho para a gente estar começando a escrever, a revista Vou Livre. Tem pessoas que fazem trabalho legal como As Contistas, que é um coletivo muito bacana, que está sempre publicando material, publicando livros, divulgando, muito legal. Tem a Silvia Schmidt, que é um trabalho muito legal, divulgando as autoras também, um trabalho maravilhoso. Está com podcast agora também lá no Spotify. Tem a Daina Pasquim, com a leitura de ouvido, tem um trabalho maravilhoso, ela que está para lançar um livro. Então, acompanhe essas mulheres e não me esqueço, cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra, viu? Aliás, quero falar também da minha amiga... Gostei dessa frase. E eu quero falar também da minha amiga Ilana Leá, que também é escritora, poeta, tem prosa. Ela que é uma estudiosa da sexologia, está escrevendo literatura erótica, está com uma trilogia que já lançou 2 números, Emma e o Sexo e Emma e o Poliamor, dá para ser o 3º livro. E ela tem um trabalho muito legal, como falei, com sexologia, porque é uma estudante do assunto muito aplicada. Ela tem um trabalho muito legal que se chama Conversas Íntimas, que rola todo final de terça-feira. Toda a última terça-feira do mês, hoje teve, por exemplo, só não pude participar porque eu estou aqui nas minhas lives, mas é um trabalho muito legal, que ela conversa sobre sexo de uma forma séria, sempre traz um livro para discutir, com muita seriedade, com muita responsabilidade, é uma live que acontece pelo Zoom, não fica nem gravado para não expor ninguém, é um trabalho sério da Irene Lear, que mora na Suécia, vale a pena. Também tem um mailist chamado Desirê, que ela manda mensagem, textos, convidas do mundo, muito legal. Quem quiser fazer parte, pode entrar no perfil dela aqui no Instagram ou falar comigo que eu faço a ponte, viu? A Ilana faz um trabalho maravilhoso. Essa carioca que mora na Suécia, viu? Então não perco. Eu quero falar também aqui meu kit bloco de tabacaria, que é essa vela aromática. Olha. Vela aromática é produzida pela minha irmã, mais esse marcador de texto. É um kit de R$ 29,90 mais o frete. Quem puder ajudar no projeto, a gente agradece, viu? Quero falar também que essa live vai ficar aqui gravada aqui no Instagram, viu? Aliás, Marina, se você quiser, eu posso mandar um link para você que você pode baixar no seu feed, viu? Quero! É bem legal. Tá bom. É muito legal. Você vai receber uma mensagem aí no privado do Instagram. Vai pedir para você analisar, você clica, salva e vai direto para o seu feed, viu? E é muito legal um público que assiste depois a live, viu? Tem sempre um público bacana que assiste depois, comenta, dá feedback, é muito legal, viu? E essa live eu vou ter um canal no YouTube, já começamos a colocar algumas coisas. Dá para pôr lá também, não? Oi? Dá para pôr essa live lá no YouTube? Dá, você acha que quer?
Ah, tá bom. Assim, assim. Você consegue colocar assim, viu? Depois você fala que eu te explico, te oriento, assim. Tanto que Tá essa minha bom. lá, eu vou botar também no meu canal no YouTube, que tem lá o Bloco Tabacaria Essas Mulheres. Na quinta-feira, a partir das 10 da manhã, vai estar lá no YouTube e tal. Quem puder, vá lá, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilhe o vídeo, viu? É um trabalho que a gente está começando lá no YouTube, mais para frente vai ter matéria inédita e tal. É, tá muito legal. Canal Bloco Tabacaria Essas Mulheres, tá bom? Não se Tá esqueça. bom. Obrigado. Aqui, a Cris falou aqui, nossa, quanta informação bacana, trabalhos fantásticos. Não sabia do podcast da Sil Schmidt. Pois é, Cris, já está lá o canal dela lá no Spotify, você entra lá, ela faz leitura de texto, um trabalho bem bacana. A Silvia Schmidt faz um trabalho maravilhoso, viu? Entrou aqui em casa aqui o meu tio Vilmar, lá de Blumenau, dando boa noite. Obrigado, tio. Eu vi que a minha tia Fátima também está aqui. Obrigado, tia Fátima. O Johnny, da Vicaia Mireina, deu aqui boa noite a todos. Obrigado, Johnny, seja bem-vindo. E a Cris falou que vou lá olhar no YouTube. Obrigado, Cris. Então, qual é o nome do teu canal no YouTube, Marina? Revista Voo Livre. Revista Vou. Legal, bacana. Revista Bacana, Voo Livre. bacana. Mas está começando, a Então, gente vai não ter percam daí. entrevistas lá. Oi? Tem entrevistas, isso que você falou? Perdão, eu te interrompi. Porque eu tenho uma parceria com a Arlete. Arlete, agora esqueci o sobrenome dela, ela vai me matar. É Vitrine da Leitura, a empresa da Arlete. E a Arlete foi morar em Portugal. Ela que arrumou todos esses parceiros para a gente, Instituto Goethe, o Espaço no Belas Artes, Que sabe? legal. Agora ela está morando em Portugal, mas ela vai continuar fazendo entrevistas, né? Com mulheres lá de Portugal, notícias de Portugal, e nós vamos publicar no canal do YouTube da revista. Que bacana, que legal. Então, todo mundo lá também acessando a revista Volume no YouTube, assinando, se inscrevendo no canal, compartilhando, comentando. Legal. O João, a Cris falou aqui, vou lá olhar no YouTube. Legal, obrigado, Cris. O Johnny falou, só que legal, o Johnny é de Guajará-Mirim, Rondônia. Me prestigio nessa noite. Obrigado, Johnny. Oh, de Rondônia, que bacana. Obrigado. Olha, seja bem-vindo. Bem-vindo. A Isabel Corgozino aqui. Olá, Clark, um abraço. Ah, que bacana. Você quer a Rita Alencar? Seja bem-vinda. Se for que a Clark é aqui que eu estou pensando. Legal. Marina, não sei se você quer falar alguma coisa, quer ler alguma coisa, fica à vontade. Olha, eu acho que para encerrar, eu vou ler um poema que eu publiquei numa antologia do ano passado, que mostra bem a fase que eu estou agora, que eu estou muito preocupada com esse olhar, como eu te falei, com esse jeito que a gente vê as coisas, né? E a poesia chama Olhos. Olhos de ver, de reconhecer, de testemunhar. Olhos que buscam, que encontram, que descobrem. Até onde o olhar alcança? À primeira vista ou a perder de vista? O que dizem os olhos sobre quem olha? O que dizem os olhos sobre quem é olhado? Olhos, afinal, o que há por trás do olhar? Que lindo, Marina, que lindo, que lindo, que lindo. Uma preocupação, vou desvendar esse segredo. Que lindo. Olha só, o Johnny falou aqui pra gente aqui que ele é da Unir Campos Jorge Vacilax Guajará-Mirim. Olha que legal, Johnny, seja bem-vindo. Que bacana. A Meire aqui bateu palmas aqui pelo poema. É um poema lindo, Meire, isso mesmo. Obrigado pelo comentário. A Daniele Maria. A Dani. Pô, Dani, desculpa, Dani, essa querida Dani, que é lá de Manaus, aqui, uma geógrafa, tem um trabalho legal, estuda as comunidades indígenas, tem um trabalho legal sobre turismo nas comunidades indígenas, doutorado. Obrigado, Dani, pelo seu comentário, isso é fantástico. Daqui, braços amazônicos são os dois. Parabéns pela entrevista, uma mulher incrível e um entrevistador raro dentro das mulheres. Obrigado, Dani, você é um amor, obrigado pelo comentário. E a Marina é fantástica, maravilhosa. Ela mora em Manaus, tem um trabalho maravilhoso, viu? A Edna, minha querida amiga Edna, baiana, poeta também, super escritora, falou, nossa, já vai encerrar, olhos para a poesia, que lindo. Ai, Edna, obrigado, Edna. E a Isabel
assim, é a Rita Clark Alencar. Ah, obrigado, Rita Clark, seja bem-vinda, obrigado. A Rita bateu palma a sua poesia, obrigado. E o Jônio está aqui falando também, ó, excelente poema, olhos humanos de empatia nas pessoas que se perdeu. Verdade, Jônio, é isso mesmo. Obrigado pelo comentário, Jônio, que legal. Que legal. Muito bacana ter alguém assim do Amazonas, do Amazonas, a internet é muito legal. proporciona, né, pra gente, né? Oi? A internet proporciona isso. A internet Isso. da gente estar, né, ligado com o mundo todo. Sim, internet tem essa coisa legal. A gente sabe que tem coisa que a gente não pode ignorar, coisas nocivas, né? Os algoritmos, os fake news, o direcionamento que tem, que a gente sabe que tem na internet, das redes sociais, dos Facebook da vida e por aí vai, Google. Mas tem esse lado bom, que aproxima a gente, e curta os espaços. Eu sou grato por isso, assim. A Rita que falou, parabéns pela live. Obrigado, Rita. Você também é uma boa pessoa, uma grande poeta. Um Beijo, Rita. Vale todo mundo conhecer, viu? Uma boa pessoa. Bom, Marina, vamos para a minha última pergunta, que já virou um quadro aqui, viu? Muito legal, muito bacana. Que se chama Batom no Espelho, viu? Eu quero que você, Marina, você que é uma ótima escritora, faz um trabalho lindo com a Avó Livre, quero que você se imagine num quarto com um espelho grande, você vai escolher um batom da cor que você quiser e vai deixar uma mensagem no espelho para a gente aqui. Pode escolher o que você quiser, um poema, uma mensagem, um lembrete, pode até criticar aqui o apresentador, não tem problema, fica à vontade, o espelho é seu, viu? Com certeza eu ia escrever com um batom bem vermelho. Voe livre. Né? Voe livre. Eu acho que é isso que eu quero que minhas netas façam. É isso que eu recomendo para todo mundo. Vamos voar, né? Voar livre, né? Vamos deixar essas coisas que nos amarram, que nos prendem. Nós somos livres, né? E nós somos perfeitos. E a gente é que não sabe dar valor, né? Porque na hora que a gente entender que somos perfeitos, sim, que tudo isso é apenas um sonho que a gente está vivendo e que vai passar, aí a gente voa livre, né? É isso. Que legal, Marina. Que mensagem linda. Voo livre, isso mesmo, viu? O Johnny falou que, a Rita falou que parabéns pela live, obrigado, Rita, você é fantástica, a Marina é maravilhosa, uma convidada excepcional, extraordinária. O Johnny falou que seu canal é ótimo, sim, de parabéns, obrigado, Johnny, eu sou um privilegiado de poder entrevistar essas mulheres incríveis. Assim. Aliás, Johnny, você falou que é do campus aí, você é professor, é aluno, qual o curso que você é, letras, se puder contar pra gente fique curioso aqui, obrigado pela participação e presença. A Edna falou que vão acompanhar a revista, acompanha, que a Marina faz um trabalho maravilhoso, viu, Edna? A Edna é uma poeta maravilhosa. Viu? Segue a gente aqui no Instagram. A Edna Almeida é uma poeta maravilhosa, baiana, então já fui entrevistada também aqui nessas mulheres, é fantástica. A Isabel falou aqui, foi muito bom ouvir a Marina. Obrigado. Que bom, muito bom mesmo. Assina embaixo, Isabel. A Marina é fantástica. Marina, estamos chegando aqui ao final da nossa live aqui. Eu quero primeiro agradecer a todo mundo que estava aqui na live, que nos acompanhou, deu uma passadinha. Foi uma maravilha ter a companhia de vocês. Quem está conhecendo a Marina, que vai conhecer depois, como eu falei, tem sempre publicações depois, viu, Marina? Não deixe de seguir a Marina, a revista Avó Livre, o canal dela no YouTube, o perfil aqui no Instagram, porque a Marina faz um trabalho excepcional. É uma pessoa, além de uma escritora talentosa, tem esse trabalho lindo com a literatura, divulgando as escritoras independentes, dando essa voz às mulheres. Então, vale a pena. Acompanhe a Marina, viu? E quem está me conhecendo hoje, se quiser me seguir aqui nas lives, nas redes sociais, vai ser um prazer tê-los em minha companhia, viu? É isso que eu agradeço. E, Marina, quero agradecer você demais. Adorei a live, amei a live. Quero brindá-la a você. Aprendi muito com você. Olha que legal. E eu quero agradecer a sua presença. Aprendi muito com você. Foi uma live maravilhosa. Amei. Obrigado por tudo, Marina. Tchim, tchim. Tudo de bom.
Gratidão. Ah, Gratidão. obrigado. Um brinde a Marina. Marina, um brinde à nossa homenageada do dia, Essi Nogueira Cobra. Um brinde à Emília Ferreira, que nos deixou recentemente. Um brinde a todas as mulheres, viu? Obrigado, viu? Isso. Um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Até semana que vem. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Marina. Obrigada. Tchau. Tchau.